Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada épica por um dos livros mais importantes e emocionantes da Bíblia. O livro de Êxodo. Sebok, Hassé, perguntou como o povo de Israel se tornou uma nação, ou de onde vieram os 10 mandamentos. Prepare-se, porque todas as respostas estão aqui. Êxodo não é apenas uma história antiga, é a narrativa da libertação, da fé e do nascimento de uma identidade que moldou a história do mundo. Vamos começar pelo nome. Êxodo significa saída ou partida. E é exatamente isso que o livro descreve. A grande saída dos israelitas da escravidão no Egito. A história começa cerca de 400 anos depois que José, filho de Jacó, levou sua família para o Egito. O que era um refúgio se tornou uma prisão. Os israelitas se multiplicaram tanto que o novo faraó, que não conhecia José, começou a temê-los. Ele os transformou em escravos, forçando-os a construir cidades com trabalho pesado e opressivo. A vida era brutal, cheia de sofrimento e sem esperança. Mas, mesmo na escuridão, Deus ouviu o clamor do seu povo. E é nesse cenário de opressão que surge um dos maiores heróis da fé, Moisés. A história de seu nascimento é incrível. Para controlar a população israelita, Faraó ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem mortos. A mãe de Moisés, para salvá-lo, o colocou em um cesto de junco e o deixou no rio Nilo. Quem o encontrou? Ninguém menos que a filha do Faraó. Ela o adotou. E Moisés foi criado como um príncipe no palácio egípcio, recebendo a melhor educação da época. Ele tinha tudo, mas seu coração estava com seu povo. Um dia, já adulto, Moisés vê um egípcio maltratando um hebreu e, num ato de fúria, mata o egípcio e o esconde na areia. Quando descobre que seu ato foi visto, ele foge para o deserto de Midian. Ali, ele deixa para trás a vida de príncipe e se torna um simples pastor de ovelhas. Ele se casa, tem filhos e vive uma vida tranquila por 40 anos. Parecia que seu destino estava selado, longe de tudo e de todos. Mas Deus tinha um plano muito maior para ele. O ponto de virada acontece no Monte Horebe, também conhecido como o Monte de Deus. Enquanto pastoreava, Moisés vê algo extraordinário. Uma sarça, um arbusto, pegando fogo, mas sem ser consumido. Curioso, ele se aproxima, e é ali que Deus fala com ele pela primeira vez. Imagine a cena. Do meio do fogo, Deus o chama pelo nome e se revela como o Deus de seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deus diz que ouviu o sofrimento de seu povo e escolheu Moisés para libertá-los. Moisés, compreensivelmente, hesita. Ele se sente inadequado. Quem sou eu para ir ao faraó? Ele pergunta. Ele dá desculpas, diz que não sabe falar direito, que ninguém acreditaria nele. Mas a cada desculpa, Deus oferece uma solução e uma promessa. Eu estarei com você. Deus lhe dá sinais milagrosos para provar sua autoridade e envia seu irmão, Arão, para ser seu porta-voz. É uma lição poderosa sobre como Deus capacita aqueles que ele chama, mesmo quando se sentem fracos. Equipados com a promessa de Deus, Moisés e Arão retornam ao Egito e confrontam o faraó, o homem mais poderoso do mundo na época. A mensagem é simples e direta. Deixa o meu povo ir. A resposta de Faraó é um não orgulhoso e desafiador. Ele não apenas recusa, mas aumenta o fardo sobre os israelitas, tornando a vida deles ainda mais difícil. É nesse momento que a batalha entre a vontade de Deus e a teimosia do homem começa de verdade. Para quebrar a resistência de Faraó e demonstrar seu poder, Deus envia uma série de 10 pragas devastadoras sobre o Egito. Cada praga é um ataque direto aos deuses egípcios, mostrando que eles não tinham poder algum. A água do Nilo, que eles adoravam como um deus, se transforma em sangue. Rãs, piolhos e moscas infestam a terra. Peste atinge os animais, úlceras afligem as pessoas, uma chuva de granizo e fogo destrói as plantações. Gafanhotos devoram o que sobrou.
E uma escuridão total cobre o Egito por 3 dias. A cada praga, o coração de Faraó se endurecia mais. Ele prometia libertar o povo, mas voltava atrás assim que o juízo passava. A 10ª e última praga foi a mais terrível de todas. Deus avisou que o anjo da morte passaria pelo Egito e tiraria a vida de todo primogênito, desde o filho do faraó até o filho do servo e o primeiro filhote dos animais. Mas Deus proveu um caminho de salvação para os israelitas. Ele instituiu a Páscoa. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e passar seu sangue nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte visse o sangue, ele passaria por cima daquela casa. Naquela noite, houve um grande lamento em todo o Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. Finalmente, com o coração quebrado, Faraó não apenas permite, mas implora para que os israelitas saiam. A libertação finalmente acontece. Cerca de 2 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças e seus rebanhos, saem do Egito às pressas. Eles levam consigo a massa do pão sem fermento, o que originou a tradição do pão ázimo na celebração da Páscoa. Deus os guia de uma forma visível e impressionante. Uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Eles nunca estavam sozinhos. Mas a prova de fé ainda não havia acabado. Pouco tempo depois, Faraó se arrepende de ter libertado sua força de trabalho escrava e sai em perseguição com todo o seu exército, seus melhores carros de guerra. Os israelitas se veem encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. O pânico toma conta deles. Eles clamam a Moisés, dizendo que era melhor ter morrido como escravos no Egito. É um momento de desespero total. É aqui que acontece um dos milagres mais espetaculares de toda a Bíblia. Moisés, seguindo a ordem de Deus, levanta seu cajado sobre o mar. Então, um vento forte sopra a noite inteira, dividindo as águas e criando um caminho seco no meio do mar. O povo de Israel atravessa em segurança, com paredes de água à sua direita e à sua esquerda. Quando os egípcios tentam segui-los, as águas voltam ao seu lugar, afogando todo o exército de Faraó. A libertação foi completa e definitiva. Do outro lado, o povo canta um hino de vitória, celebrando o poder e a salvação de Deus. Depois da travessia, a jornada continua pelo deserto. E o deserto é um lugar de provação. O povo começa a murmurar. Eles reclamam da falta de água, da falta de comida. Em vez de confiar, eles duvidam. Mas em cada situação, Deus provê. Ele transforma a água amarga em água doce. Envia o maná, um pão que caía do céu todas as manhãs, e codornizes para que tivessem carne. Ele faz a água brotar de uma rocha. Deus estava ensinando o seu povo a depender dele para tudo, dia após dia. 3 meses após saírem do Egito, os israelitas chegam ao pé do Monte Sinai. Este é outro momento crucial em Êxodo. Deus desce sobre o monte em fogo e fumaça, com trovões e relâmpagos. A montanha inteira treme. É uma demonstração assombrosa da santidade e do poder de Deus. Ali, Deus faz uma aliança com Israel. Ele promete que, se eles obedecessem à sua voz e guardassem sua aliança, seriam o seu tesouro pessoal, um reino de sacerdotes e uma nação santa. É no Monte Sinai que Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos. Esses mandamentos não são apenas regras aleatórias, são os princípios fundamentais para um relacionamento correto com Deus e com o próximo. Os primeiros 4 mandamentos falam sobre como adorar a Deus, não ter outros deuses, não fazer ídolos, não tomar seu nome em vão e guardar o sábado. Os outros 6 falam sobre como tratar as outras pessoas, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar, não dar falso testemunho e não cobiçar. Juntos, eles formam a base da lei moral para a nação. Além dos 10 mandamentos, Deus dá a Moisés uma série de outras leis civis e cerimoniais que governariam a vida diária do povo, desde questões de justiça social até regras de pureza e adoração. Tudo isso
é parte da aliança. Enquanto Moisés está no monte recebendo a lei por 40 dias, algo terrível acontece no acampamento. O povo, impaciente, pede a Arão que faça um Deus para eles. E Arão, cedendo à pressão, coleta o ouro do povo e molda um bezerro de ouro. Eles começam a adorar o ídolo, dizendo: "Este é o seu Deus, ó Israel, que o tirou do Egito." É uma traição chocante, que acontece logo depois de terem testemunhado milagres incríveis e prometido obedecer a Deus. Quando Moisés desce do monte e vê a cena, sua ira é tão grande que ele quebra as tábuas de pedra onde a lei estava escrita. A aliança havia sido quebrada. Moisés intercede fervorosamente pelo povo, pedindo a Deus que não os destrua. É um dos momentos mais poderosos de intercessão na Bíblia. Moisés chega a pedir a Deus que risque seu próprio nome do livro da vida, se fosse para poupar o povo. Deus, em sua misericórdia, perdoa, mas a idolatria traz consequências severas. Após esse incidente, a aliança é renovada. Moisés sobe novamente ao monte, e Deus escreve os 10 mandamentos em novas tábuas de pedra. Mais importante ainda, Deus revela a Moisés o seu caráter. Ele se descreve como o Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. A parte final do livro de Êxodo é dedicada a um projeto muito especial. A construção do tabernáculo. Deus dá a Moisés instruções detalhadas sobre como construir uma tenda sagrada, um santuário móvel, onde sua presença habitaria no meio do povo. Cada detalhe, desde os materiais, ouro, prata, bronze, tecidos finos, menos até o design da Arca da Aliança, do altar e de todos os utensílios, tinha um significado simbólico profundo. O tabernáculo era uma representação visível do céu na terra, um lugar onde o céu e a terra se encontravam. O mais bonito é que o povo responde com generosidade. Eles trazem ofertas voluntárias com tanto entusiasmo que Moisés precisa pedir que parem, pois já havia material mais do que suficiente. Artesãos habilidosos, cheios do Espírito de Deus, constroem tudo exatamente como Deus ordenou. O livro termina com a montagem do tabernáculo. Quando tudo está pronto, a glória do Senhor, a mesma nuvem que os guiava, enche o santuário de tal forma que nem mesmo Moisés conseguia entrar. A presença de Deus estava agora, de forma tangível e central, no meio do seu povo. A jornada de libertação física do Egito se completa com uma libertação espiritual, onde o povo aprende a viver na presença de um Deus santo. Então, o que aprendemos com Êxodo? Aprendemos sobre um Deus que ouve o clamor dos oprimidos e age com poder para libertar. Vemos a importância de líderes como Moisés, que apesar de suas falhas, foram usados por Deus de maneira extraordinária. Entendemos que a verdadeira liberdade não é apenas física, mas espiritual, e envolve viver em aliança com Deus, seguindo seus caminhos. E finalmente, vemos o desejo de Deus de habitar com seu povo. A história de Êxodo ecoa por toda a Bíblia e encontra seu cumprimento final em Jesus. Ele é o Cordeiro Pascal definitivo, cujo sangue nos livra da escravidão do pecado. Ele é o nosso Moisés, o mediador de uma nova e melhor aliança, e através dele, a presença de Deus habita em nós, pelo Espírito Santo. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pelo livro de Êxodo. É uma história rica de o drama e profundas verdades espirituais. Se você se sentiu inspirado, pegue sua Bíblia e mergulhe nesses capítulos. Deixe nos comentários qual parte de Êxodo mais te impacta. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos estudos. Obrigado por assistir e até a próxima.